pensar a agressão de uma forma única. No vídeo anterior vimos que a nossa energia ela é drenada pelo mundo contemporâneo, por todas as coisas que acontecem, desde o mundo do trabalho até a nossa vida cotidiana, particular, quando a gente assiste um vídeo, quando a gente lê um jornal, quando a gente assiste um telejornal. Hoje nós vamos entender por que a ciência, por muito tempo, nos colocou em um beco sem saída. Né? Se você acredita que o homem é naturalmente mau ou que a agressão é apenas um instinto animal, né? Você tende a pensar o humano como sendo algo que está fadado ao fracasso. Mas não é bem assim, né? A gente vai descobrir que existe outras leituras sobre a questão da agressividade humana, né? Vamos descobrir aqui como as ideias de Freud e Konrad Lorenz elas caminham muito próximas, embora se distancie bastante quando se fala em instinto, se fala em pulsão. Mas no final de contas existe um homem que responde a algo, né? Existe um humano que responde a algo, né? Como se fôssemos animais e respondêssemos instintivamente, né? A gente vai tentar desconstruir um pouco as ideias de Freud e Konrad Lorenz para entender que nem toda a agressão é igual. E existe uma diferença vital entre lutar para viver, né, e viver para lutar, né, viver para destruir. Existe uma diferença de interpretação entre Freud e Lorenz, mas no final das contas o homem só responde ao instinto, né, só responde à pulsão. E não é bem isso que o Erich Fromm coloca. A partir de Freud, a gente pode pensar que as paixões, assim como as pulsões, né, elas têm dois destinos, né? Ou seja, as pulsões são ou uma pulsão de vida ou uma pulsão de morte, né? São duas pulsões principais, Eros e Thanatos, né? Mas ambas são guiadas por forças internas que estão em pé de igualdade. Para o Erich Fromm, as pulsões são uma parte de todo o negócio que é ser humano, né? E o bem e o mal, ele não se explica apenas por uma descarga na economia da libido. Existe, para Erich Fromm, existe uma economia da libido, mas essa não é, né, de forma alguma, como se interpreta a agressão a partir da psicanálise de Erich Fromm. Né? O bem e o mal, né, como eu disse antes, eles não são uma descarga da economia libidinal. Não são uma descarga biológica inevitável, né? Mas são paixões, e Freud, segundo Fromm, é um dos primeiros que vai estudar as paixões, né? Mas as paixões elas vão se desenvolver em contato com o mundo, segundo Fromm, e com o mundo real, com o mundo das relações entre o que eu quero, as perguntas que eu tenho que fazer e as respostas que a vida pode me dar e como que eu posso responder a isso, né? Então, na verdade, para Erich Fromm, o humano necessita de paixões, né? Necessita de valores que possam dar sentido à vida. E isso não está determinado na economia libidinal ou nas pulsões de vida e de morte simplesmente, mas numa dialogia entre o que é biológico e o que é sociológico. Então o humano ele tem uma complexidade maior para resolver um problema simples como é a fome, né? Já em Lorenz, vamos ver que a agressão como um instinto filogeneticamente programado, né, é igual tanto nos animais quanto nos humanos, né? E nesse sentido, né, a gente vai agredir porque está inscrito no nosso DNA, né?
Então, são leituras que, no final das contas, tanto a pulsão de Freud quanto o instinto de Lawrence seriam respostas que não poderíamos ter outra alternativa senão essa. Então, seríamos determinados por essas forças, né? Foi um rebate esse pensamento, porque seria uma visão muito perigosa, porque justificaria, por exemplo, a barbárie como algo natural, né? Um impulso que não poderia ser controlado, entende? Então, essa é a questão que vai diferenciando tanto a psicanálise de Erich Fromm da psicanálise ortodoxa, da visão de Lawrence sobre a agressão e sobre o comportamento agressivo. Como já havíamos dito antes, o comportamento é uma resposta, né? E a emoção ela é uma leitura. Né? O que Lawrence chama de instinto programado, Fromm vai dizer que é uma resposta defensiva. E aí tem uma certa diferença, né? Mas qual é a diferença? A grande distinção entre a agressão defensiva e a agressão destrutiva é que uma serve à vida e a outra serve ao simples fato de poder destruir, né? Eu exercer o meu poder de destruição, né? Então, na agressão benigna ou defensiva, a biologia responde muito próximo ao que os animais respondem, né? É uma forma de a gente se defender de algo que nos é imposto, algo que que nos está colocando em risco a vida. Mas embora tenhamos uma resposta muito próxima dos animais, quando a gente fala em humano, as respostas já são elaboradas. E existe um desvio na resposta, né? E esses desvios são próprios da nossa capacidade de elaboração do mundo e da elaboração da resposta. Como que eu vou dar a resposta? Mas quando o impulso de atacar ele está em proteger a vida, proteger a liberdade, ou quando nos ameaçam, né? Tem respostas enérgicas, mas que servem à vida. Mas como que a gente vai definir o que é que serve à vida e o que não serve à vida? Né? É que existe um ponto de retorno. Existe uma questão de preocupação ética. Existe uma questão de não passar os limites. Né? E esse é um ponto de retorno, onde eu sei que eu preciso me defender, que eu preciso lutar pela minha liberdade, que eu preciso me defender das ameaças, mas existe um ponto de retorno, embora seja tão violento quanto uma resposta destrutiva. Mas aqui a gente vai diferenciar isso, né? Porque na agressão maligna, na destrutividade, que é especificamente humana, a crueldade e a destrutividade não estão a serviço da sobrevivência. Elas estão sobre o poder. Né? Então ela prioriza o destruir, o poder pelo poder. Né? Porque eu posso destruir, eu vou lá e destruo. Porque eu posso pegar, eu vou lá e pego. E no pegar, quando eu tomo, eu destruo, eu mato, né? eu dizimo. Então, aí que a gente tem que pensar que existe uma constituição de caráter, onde eu penso como é a melhor técnica para poder matar, a melhor técnica para poder destruir. E eu vou usar todas as tecnologias para que eu possa matar e destruir. Então, aquilo que nos faz cooperar é o mesmo que está nessa condição humana, próprio do humano, que é a possibilidade de ser cruel. Né? Então, os impulsos são igual aos instintos, né? Então, os impulsos, né? E as paixões, as paixões são igual ao caráter, né? Elas têm que ter um valor, elas têm que dar sentido à vida. Então, os impulsos eles são biológicos, eles vão nos proteger pela própria biologia. O animal tem instintos, né? O homem
tem o caráter. E é nesse ponto, né, entre eu cooperar e eu destruir, que existe uma diferença do uso da técnica e da tecnologia. E uma diferença naquilo que nos possibilita chegar ao topo das nossas capacidades para o uso da biofilia, do bem comum, da cooperação, para um fechamento, para exclusão, né? Para erguer muros para o necrofílico, né? Para tornar o mundo um lugar de poucos, um lugar de morte, né? Porque para haver poucos precisa ter muitas mortes, né? Então essa regressão ao solo, ao horror, são reais e vimos isso nas guerras, mas também estamos presenciando isso, né? Nas invasões da Palestina por Israel, da Rússia na Ucrânia. Embora a gente possa discutir as diferenças entre essas invasões, em todas essas é o poder porque eu posso. Isso tem que ficar claro. A necrofilia ela tem a ver com o poder, porque eu posso destruir, porque eu tenho um corpo maior, eu destruo o menor. A necrofilia, o narcisismo de grupo, ela tem a ver com isso, porque eu posso, eu faço, né? Então a gente presencia isso, por exemplo, na expulsão dos imigrantes nos Estados Unidos. Por exemplo, o ICE agora sequestrou um menino de 4 anos, uma criança de 4 anos, para tornar ela refém, para que os pais se entregassem e fossem expulsos do país, presos, e isso é crueldade, né? Esse aspecto da crueldade, em que eu torturo uma criança para alcançar um objetivo, né? E esse objetivo vai me dar prazer, né? O prazer, viu, ganhei, olha só, eu posso, né? Então o poder é muito grande, tá? O poder não é qualquer coisa, o poder não é apenas ser forte, o poder é eu posso fazer. Então nesse ponto, né, é como no caso do assassinato brutal da moça americana pelo ICE, né? Porque eu posso, eu vou lá e destruo, eu atiro nela, eu mato, né? Então é porque eu posso. Então assim a gente tem a crueldade e tem a destrutividade, né? Então isso não é defesa à vida, né? É uma regressão ao solo, é a regressão ao arcaico, é a adoração à morte, né? É a exclusão, não é a cooperação, é a busca por uma igualdade, nesse sentido, usando a diferença, né? Então aqui a gente pensa na igualdade e na diferença, né, como características de eu busco aqui expulsar todos os imigrantes, assim como foi feito com os judeus, com os ciganos, com homossexuais, com as pessoas com deficiência na época do nazismo. Nesses casos, a agressão perdeu a sua função biológica e se tornou uma paixão do caráter, movida por um líder narcisista, né? Em todos esses casos que eu citei, né, é o humano tentando transcender a humanidade através da destruição, né? É uma tentativa trágica de ser Deus, né? E realmente, como eu disse lá no vídeo anterior, quem quiser pode olhar, existe uma tentativa trágica de ser Deus que os tornam deuses, né? Porque eles podem fazer e eles estão fazendo, né? O caráter, segundo Erich Fromm, é uma segunda natureza, é uma segunda forma de ser. Então é uma ecologia que se dá por vários sistemas. Temos outros vídeos na série anterior que fala sobre como se constitui o caráter, né? E para fazer a leitura a partir da psicanálise social é importante a gente diferenciar o que é instinto, o que é pulsão e o que é o caráter, né? Porque são formas diferentes de responder
o mundo, né? O mundo natural, né? Se o instinto está para o animal como uma forma imediata de resposta, a pulsão está para o ser humano como uma forma libidinal, né? Sexualizada, com carga afetiva, de emoção, com carga, mas que precisa ser descarregada. Já o instinto, ele é uma elaboração entre todos esses dois, pelo instinto, pela pulsão, mas o caráter em si, ele é ligado ao mundo aonde se desenvolve esse sujeito. Esse sujeito que ele é promotor, mas também promovido. Ele também se transforma no contato com esse mundo, porque ele modifica o mundo e ele se modifica. Né? Se fosse somente uma biologia, né? Se fôssemos somente uma biologia, a gente veria a agressão maligna como um instinto, né? Mas aí o Erich Fromm fala que se fôssemos movidos pelo instinto, seríamos um dos animais mais dóceis da face da Terra, né? O animal mais dócil da natureza. E não é isso, né? Não é. Pela nossa fragilidade, a gente destrói, mata, né? E a gente pensa como é a melhor forma de destruir e destruir com mais efetividade, né? Então, somos a partir de um caráter social, né? Fruto de todo esse entrelaçamento entre biologia e toda a nossa sociologia, né? Não no sentido da disciplina, mas de ser sociológico, né? Um ser que está movido pela linguagem dentro de uma língua, né? E se constitui a partir de relações com a natureza e com o ambiente social, né? Então, se fôssemos somente extintos, né? Somos apenas extintos, né? A gente se constituiria como os animais, né? Mas somos seres sociais, somos seres inventados e que inventamos a nós mesmos, né? Então somos as nossas escolhas, né? E entender a anatomia dessa destrutividade nos permite fazer o corte entre aquilo que retorna à biologia, né? E a uma certa segurança, ou ao ato civilizatório que é totalmente indefinido, né? Mas que nos dá a liberdade de poder escolher entre muitas alternativas, né? E se chegamos até aqui como espécie, podemos avançar para um mundo, né? Desde que possamos entendê-lo, para um mundo melhor e para um ambiente mais igualitário, ou um ambiente onde podemos ser diferente, né? Então, uma igualdade que nos diferencie, né? E que a gente possa ser quem deveríamos ser, como diz Erich Fromm. Espero vocês nos próximos vídeos e vamos dar continuidade à anatomia da destrutividade humana.